seus lares através do Facebook da casa e fora da caridade e nossa salvação. Sejam todos bem-vindos e que todos nós, unidos em pensamento e coração, possamos aproveitar todas as lições da noite que vem, que chega até nós através do Alex Bonafim, que vem trazer, nos prestigiar, nos honrar a noite de hoje, como tema de sua palestra, o Natal de Jesus. Então, que possamos, todos nesses instantes, estarmos envolvidos na alegria de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Alex. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores, jovens árvores, que tinham sonhos como todos nós os temos. A primeira, olhando para as estrelas, disse às outras: eu queria ser um baú para carregar os maiores tesouros do mundo. Para isso, até aceitaria ser cortado. A segunda árvore, olhando para o riacho, disse: eu gostaria de ser uma embarcação para carregar reis e rainhas todos os dias. A terceira árvore então disse, olhando do alto da montanha, verificando a grandeza, que todos podiam vislumbrá-la profundamente, que ela queria ser verificada e que toda vez que as pessoas pensassem em Deus, pudessem olhar para ela e dele se lembrar. Tamanha a sua importância. E essas árvores, com seus sonhos, seguiram adiante, até que apareceram alguns homens, nada ecológicos, e cortaram as árvores. Muito tristes elas ficaram, e até que a primeira árvore foi transformada num coxo de alimentar animais. A segunda, transformada num barco que carregava peixes e pessoas todos os dias. E a terceira foi cortada em 2 grandes, grossas vigas e jogada num canto, num depósito. Elas estavam traumatizadas e entristecidas, porque nada daquilo que elas desejavam havia acontecido. Até que a primeira árvore entendeu, numa noite singular, em que se enchia de estrelas, que a luz das estrelas podia-se dizer que substituíam o astro solar, tamanha a grandeza do que se predizia. O perfume era divino, o sentimento dos homens era como que de esperança por dias melhores. E ela entendeu que, sendo um coxo de animais, ela serviu para ser colocado um bebê. E ela entendeu que aquele bebê seria o maior tesouro do mundo. Jesus foi o maior tesouro que o mundo recebeu na face da terra. Infelizmente, o que nós devemos entender é o seguinte: o que nós fizemos de Jesus, o que nós entendemos a respeito de Jesus. Ainda hoje os homens, passados quantos séculos, se debatem sobre a personalidade impressionante do Messias. Jesus, segundo o livro dos Espíritos, foi o único Espírito puro que pisou a face da terra. E para nós entendermos a grandeza dessa terminologia de Espírito puro, em o livro dos Espíritos é feita uma definição da classificação dos Espíritos, dividida em 3 classificações: Espíritos imperfeitos, Espíritos superiores e Espíritos puros. Os Espíritos imperfeitos são classificados numa subclassificação de diversos níveis, acho que aproximadamente 9, que nós estamos encaixados. A gente olha, a gente vê onde que a gente está. No entanto, existe uma classe intermediária que são de espíritos superiores, porque se confunde espírito puro com espírito superior. Espíritos superiores foram aqueles enviados por Jesus à Terra e que com ele foram confundidos
Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Krishna, tantos seres maravilhosos que pisaram a face da terra, mas são apenas, né? É duro dizer isso, né? Superiores. Ainda não alcançaram o ápice da progressão. Vamos assim dizer, eles não pisaram nos jardins de Deus. Porque os espíritos puros são aqueles que ultrapassaram todos os degraus da progressão que o espírito pode alcançar, e tendo alcançado essa perfeição relativa, tendo se tornado espírito puro, esse espírito ele tem a possibilidade de pisar no jardim de Deus para entender suas designações e tornar-se um dos seus ministros do universo. Tornar-se para progredir mais um pouquinho, estando do lado de Deus, podendo entendê-lo, assim recebendo suas determinações para o universo. Então essa é a grandeza de Jesus. E para a gente deixar um pouquinho mais explicado isso, vamos pensar um pouco. Quando nós somos criados simples e ignorantes, nós sabemos que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. É um planeta jovem, muito jovem. Os planetas, do seu início ao seu fim, duram em torno de 20 bilhões de anos. 20 bilhões de anos. Existem planetas que nasceram e já morreram. Jesus, ele foi criado, formado e teve sua evolução em planetas que já não existem mais. Já não existem mais. Então vamos supor nós, 4,6 bilhões de anos foi criado o planeta Terra. É óbvio que nós não fomos criados junto com a formação do sistema planetário que nós chamamos de Terra, da nossa constelação. Vamos dizer que nosso espírito foi criado por Deus há 1 milhão de anos. Simples e ignorante. Quando nós falamos simples e ignorante, gente, não é filosófico, não é poético. É porque nós éramos simples e ignorantes. Se nós estudarmos Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, o primeiro corpo que nós nos utilizamos para a nossa evolução foi de um ser unicelular, no seio da água tépida, na formação do planeta. Alguns. E nós fomos na evolução anímica passando pelos reinos da natureza até chegar ao que somos hoje. Então o termo simples e ignorante é muito simples e muito ignorante, que muitas vezes por preconceito nós temos dificuldade de entender que nós viemos de lá mesmo, dos seres inferiores da natureza. E nós não saímos muito da animalidade, porque da animalidade nós teríamos que ir para a racionalidade, que é o nosso esforço atual. Mas muitos de nós ainda confundem, né? A animalidade e a racionalidade. Está meio confuso. Imagine para ir para a angelitude. Angelitude sim é poética, que é o nível de perfectibilidade do espírito. Mas imaginemos que nós fomos criados há 1 milhão de anos nessa situação. E precisávamos evoluir passando por todos os reinos. Imaginemos quantas reencarnações, quantas dificuldades. Por meio de quantos seres reencarnamos para nos tornar o que somos hoje. Seres unicelulares. Depois seres assexuados, depois seres sexuados, depois seres com exoesqueleto, depois seres com esqueleto interno, saindo do reino aquático para o reino físico, sendo ser intermediário entre a água e o solo. Imagina, existe uma palestra que nós temos a respeito desse assunto que é muito complexo. Imagina quanto tempo para tudo isso acontecer. Quanto tempo? Para chegarmos hoje em que somos seres racionais, né? Mais ou menos, né? Mas que nós pensamos, raciocinamos e amamos mais ou menos também. Mas nós somos chamados seres humanos. Quanto esforço foi? Até cansa de pensar, né? Se a gente for fazer uma viagem, a gente fica até ofegante, né? Então, isso é a nossa formação, que não foi nem no começo da formação do planeta Terra. Agora imaginemos que o planeta Terra foi formado sob as ordens de Jesus, porque ele é o governador planetário. Ele, como Platão asseverou em suas obras, é um demiurgo,
um demiurgo, são espíritos responsáveis pela formação de mundos. Formação de mundos. Olha que grandeza de espírito. Existem diversos no universo responsáveis por formar mundos. E a Terra é responsabilidade da formação de Jesus e dos engenheiros siderais. Ele formou a Terra, criou o projeto Terra há 4,5 bilhões de anos. Ou seja, há 4,5 bilhões de anos ele já era um espírito puro. Há 4,5 bilhões de anos ele já era Jesus. E nós nem era projeto ainda. Não éramos projeto. Para vocês terem uma ideia, está no princípio do caminho da luz. É até poético. Emmanuel diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, ao Emmanuel, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. 2 vezes, da época da criação dessa obra. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria e ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então Jesus, ele esteve na Terra 2 vezes, uma na sua formação e outra quando ele decide aqui encarnar, para mudar o patamar e a situação de nosso orbe. Se nós vermos pela história, gente, é muito curioso, historiograficamente, a gente fala de Jesus. Porque a história tem fontes que comprovam que ele existiu, se houvesse dúvida a respeito disso. Pelo menos 26 fontes históricas confiáveis de que ele existiu. Esse é um ponto. Mas o ponto mais interessante é que a época que Jesus aparece na Terra, não tinha só ele como um suposto Messias. Era uma era de Messias, de diversos, no plural mesmo. Tinha pelo menos uns 6 que poderiam se enquadrar como Jesus, como aquele previsto no Velho Testamento, que viria transformar o mundo. Teve um homem que vocês podem pesquisar, chamado Apolônio de Tiana. Se você olhar, confunde a história com Jesus, de tão fantástico que esse ser foi. Então, dizem os historiadores, lógico, uma visão acadêmica, que foi por sorte que Jesus foi escolhido como Jesus, porque igual ele tinha vários. Não é mentira, isso é verdade. Só que aquilo que a gente chama de sorte ou coincidência é a mão invisível de Deus trabalhando para que aquilo que tenha que acontecer, aconteça definitivamente. E isso a história não conta, porque isso já é subjetivo, é necessário de fé, e a fé não entra em ciência e matéria acadêmica. E também a história não está errada nisso, porque quando Constantino derrota Maxêncio às portas de Roma, na noite anterior, ele sonha com uma cruz, e ele acredita que Jesus iria auxiliá-lo na batalha contra Maxêncio, e que ele venceria a guerra com o apoio de Jesus. Olha que loucura! Que Jesus ia auxiliar um guerreiro a guerrear e destruir os outros para conquistar território. Mas ele, na loucura dele, místico e pusilânime como era Constantino, ele acreditou nisso. E não é que ele ganha mesmo a guerra, aquela batalha contra Maxêncio? Ele fica tão impressionado que antes da batalha ele manda pintar cruzes nos escudos dos soldados. Ele vence a batalha. E como prova da fidelidade a Jesus a partir daquele instante, ele procura sua mãe, Helena. Ela levanta igrejas em homenagem a Jesus e passa a sepultar alguns deuses pagãos.
Tanto ocorre o sepultamento desses deuses pagãos que eles precisavam encontrar no calendário uma data para comemorar Jesus. Dia 25 de dezembro era o solstício de inverno que se comemorava Saturno. Pela agricultura, por todas as possibilidades engrandecedoras de Roma. Eles decidem então soterrar Saturno e colocar Jesus nessa data para comemorar o seu aniversário, porque Jesus não nasceu em dezembro. Jesus nasceu no mês de Nissan, que fica entre março e abril. Essa data é uma data criada pelo Império Romano para homenageá-lo. É uma data pagã, se nós formos ver assim, né? Em que Constantino escolhe, e se prestem atenção, todo santo é comemorado a data de morte. Somente Jesus é comemorado a data de nascimento. Apenas ele. Então a gente já vê que tem coisa diferente aí. Depois, mais para frente, e com isso Constantino libera o culto cristão, que os cristãos eles se reuniam em catacumbas para não serem presos e mortos. A maioria tinha que entrar cantando feliz para os circos de Roma para serem comidos pelas feras, ou serem queimados, como o caso de Nero. Quando Nero bota fogo em Roma, que ele queria construir uma nova Roma, foi um golpe que ele realizou, ele coloca a culpa nos cristãos, que de louco ele não tinha nada. De louco ele não tinha nada. Então ele botou fogo no povo que, né, os cristãos foram bodes expiatórios de Nero. Mas depois de Constantino liberar o culto cristão, Justiniano vem e transforma o cristianismo como religião oficial do Estado romano. Foi uma coisa horrível, mas foi uma coisa positiva. É impressionante, né? Que a partir do momento em que Roma absorve o cristianismo como religião oficial, supostamente suplantando as crenças pagãs de Roma, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que eles fizeram foi um sincretismo religioso. Eles misturaram as crenças pagãs com as crenças cristãs. A sua ritualística pagã continuou, que é o incenso, que é a adoração de estátuas, que é os rituais, as procissões. E eles substituíram seus deuses pelas personalidades do mundo hebraico, do mundo cristão, Jesus, José, Maria e etc. Sincretismo religioso. O povo romano era assim, onde ele ia, ele absorvia um pouco de cultura. Na Grécia, absorvia um pouco. Entre o povo da Mesopotâmia, absorvia um pouco. Entre os hindus, um pouco. Entre os cristãos, um pouco. Era assim o povo romano, um povo plural no seu conhecimento, mas sem uma estrutura sólida de vinda deles mesmos, porque teve tantas nuances que eles se transformaram num povo de todos. Por que foi horrível? Porque começa a deturpação do cristianismo. Para vocês terem uma ideia, primeiro nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, para cultuar Jesus. Criam-se dogmas, criam-se representantes de Deus, coisas que o cristianismo primitivo não tinha. Como se não bastasse, depois de uma guerra existente, em que o Estado romano não conseguia tomar conta do Império Romano inteiro, eles precisam dividir a tomada de conta do Império Romano em dois. Então um governo vai para Constantinopla e o outro fica em Roma. Um governo tem um papado e outro governo tem outro. Acontece o cisma do Oriente. Nós temos duas igrejas cristãs. A que hoje é a ortodoxa grega, que comemora o aniversário de Jesus no dia 6 de janeiro, e a outra de Roma, que comemora o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Olha o balaio de gato que virou. Aí eles começam a criar os dogmas. O dogma da Santíssima Trindade é criado num concílio. O dogma da Virgindade de Maria é criado em outro concílio. O outro dogma são 53 dogmas criados para justificar o quê? Justificar o pensamento pagão dos romanos em meio ao cristianismo. Então, quando nós recebemos a Vulgata Latina, traduzida do hebraico e do grego, que o grego era a língua universal, ela já tem um monte de modificação no texto básico, de acordo com o que foi colocado por causa dos concílios, das modificações,
e também de acordo com o preconceito de cada tradutor. Porque até Gutenberg criar a impressão, as Bíblias eram copiadas à mão pelos monges copistas, com um trabalho magnífico. Mas cada um que copiava a Bíblia colocava suas cores. Cada um que escreveu uma linha escrevia de acordo com o que queria. Imagina o que aconteceu. Até hoje, quando se faz a impressão da Bíblia, as pessoas fazem modificações. Outro dia chegou na minha mão uma Bíblia que mostra o Deuteronômio, falando a respeito da passagem que dizem que condena a mediunidade, mas a gente tem que saber hermenêutica, fazer interpretação do texto. Quando fala de feitiços e feiticeiros, na parte lá que diz que é da condenação, nessa Bíblia evangélica consta espírita e médiuns. Uma Bíblia que é de 4.000 anos atrás fala de espiritismo. O espiritismo tem 170 anos. Como que pode ter conhecimento de espiritismo há 4.000 anos atrás? É porque alguém foi lá e fez uma mudança. Tem mais de 4.000 alterações na Bíblia ao longo do tempo. Foi isso que fizeram com Jesus. É por isso que Paulo de Tarso asseverava: analisa tudo e retém o que é bom. E isso não é o pior da história. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Ou nós acreditamos em fantasias e ilusões, ou nós, junto com o Espiritismo, estudamos Jesus verdadeiramente para viver no nosso dia a dia. Essa bagunça que está aí, de ninguém nem saber quem é Jesus, é porque não se trabalha, não se crê em Jesus. Se crê numa fantasia que foi contada ao longo do tempo, e que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que é escrito e ter bom senso. Os mesmos portugueses cristãos católicos que saíram de Portugal para conquistar o Novo Mundo, eles eram cristãos, tementes a Deus, totalmente tementes a Deus. Eles vieram aqui no Brasil, tinha 3,5 milhões de índios. Sabe quanto tem hoje? 1.700.000. Sabe por quê? Ou eles mataram uma parte, sacrificando-os, ou eles morreram de doença que absorveram do homem branco, que eles não tinham defesas imunológicas contra. Foi tirado tudo deles, e até hoje, quando se tentam julgar leis para beneficiá-los, já que a terra era deles, não, eles não podem, quem tem que ficar é o homem branco. Quem disse que o homem branco tem que ficar? Eram eles o dono da terra. Mas foram homens cristãos, tementes a Deus, moralistas que fizeram isso. Esses são os mais perigosos. Tem Jesus nos lábios, mas não tem no coração. E os que chegaram na América Central, espanhóis, cristãos tementes a Deus, que fizeram com astecas, maias e incas, eles também eram cristãos. Destruíram muito mais. Destruíram impérios, porque qual era a desculpa deles? Que eles precisavam evangelizar o povo, que o povo era ignorante. Por que não respeitar a sua crença e evangelizá-los com amor? No Brasil, entre os índios, nas fontes históricas que nós temos, eram povos atrasados, mas com a sua cultura que devia ser respeitada, não destruída. Mas e entre astecas, maias e incas, que eram povos tão evoluídos quanto romanos e gregos? Eles foram destruídos, sabe por quê? Porque eles não tinham um arsenal bélico perto dos espanhóis. Eles não tinham essa maldade. Eles tinham as lutas entre eles, mas eles tinham um sistema econômico, financeiro, religioso, muito bem estruturado, com construções que sobrevivem ao passar dos tempos até hoje, que não precisavam ser destruídos. Quando nós assistimos Cristóvão Colombo, a conquista do paraíso, com Vangelis tocando aquela música linda, no princípio daquela obra, quem assistiu o filme, a música ganhou o Oscar, porque é lindo mesmo. Se soubesse a coisa horrorosa que Colombo faria, destruindo os índios da descoberta da América do Norte, a matança, matava crianças, matava idosos, matava mulheres, botava fogo neles. Ele mandou uma carta para a Espanha dizendo: eles são fáceis de conquistar, eles não têm armas, vai ser muito fácil tomá-los como nossos empregados, como nossos subalternos. Em nome de Jesus. Isso porque eu nem falei das cruzadas e da Inquisição. E o pessoal fala só das cruzadas e da Inquisição, né? E isso,
Esqueceu? Esquecemos. Nas cruzadas, eles decidiram, na primeira cruzada, numa loucura, que precisavam tomar o território de Jerusalém e lutar contra turcos otomanos, contra os muçulmanos. Foram, levaram uma sova deles, que era um dos maiores exércitos que tinha na face da terra. Morreu tudo. Eles estavam tão loucos que eles estavam matando cristão no meio, entre os muçulmanos, porque eles estavam tão perdidos e não tinha exército. No segundo já foi um exército mais composto, ganhou território, conseguiu espaço. Na terceira perdeu, na quarta tinha Saladino na época e seu exército. Se eu não me engano, na quarta cruzada eles invadem Constantinopla e roubam tudo e matam os cristãos de Constantinopla. É um cristão destruindo outro cristão. Porque eles tinham cisma do Oriente. E uma das cruzadas eles não tinham homens para mandar, eles mandaram crianças para lutar contra o exército Saladino. Lógico que morreu tudo. E como se não bastasse isso, aí eles criam um tribunal inquisitorial para matar, para condenar inicialmente, né? Torturar e matar as pessoas que pensavam diferente. E daí nós lembramos da noite de São Bartolomeu, em que huguenotes, são os protestantes de hoje, foram cercados, atraídos através de um golpe em Paris, cercados e mortos por católicos cristãos em Paris. Dizem que foi em torno de 3.000 cristãos numa noite. Aliás, durou 2 dias e uma noite, mas eu acho que foi muito mais. A noite, tem até uma obra psicografada a respeito desse tema. A noite de São Bartolomeu, uma das noites mais sangrentas, por responsabilidade de Catarina de Médicis, rainha cristã profundamente. O que nós estamos fazendo de Jesus ao longo dos tempos? Nós vemos hoje pessoas com a religião no lábio se inserindo em política para alimentar bancadas inteiras, para dizer de Jesus, prejudicando pessoas. Cada um no seu lugar, cada um respeitando suas potencialidades, cada um não se pervertendo e levando Jesus verdadeiro no coração das pessoas, de forma pura, sem ameaça, sem chantagem emocional, sem nada dessas coisas horríveis que enganam as pessoas, porque as pessoas também querem ser enganadas. Que no século XXI, com tanta informação, você acreditar em certas coisas que nós vemos é só muito tolo, muito louco. É o momento de nós divisarmos a diferença entre o trigo e o joio. Jesus já acelerou quanto tempo? Está na hora de sermos cristãos verdadeiramente, de entendermos o cristianismo em sua profundidade e entendermos que ele sim é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, porque ele foi o único que pisou a terra para ensinar-nos algo novo, que é o seu evangelho. Para vocês terem uma ideia, até o Sermão da Montanha os apóstolos não o conheciam bem, não sabiam para que ele tinha vindo, tinham dúvidas quanto à sua personalidade, mas é no Sermão da Montanha que eles descobrem Jesus e qual a sua missão. É a parte mais linda que tem no Evangelho. Os outros Messias não tinham o Sermão da Montanha, ele tinha. Porque além dos seus milagres, mostrando a sua mediunidade de cura, e para quem estuda mediunidade sabe que essa é uma mediunidade que se desenvolve cada vez mais que você se purifica espiritualmente. Não tem como ser um médium de cura fantástico e uma pessoa horrível. Isso não existe. Porque você doa uma energia que você produz em prol do seu próximo. Então um vaso impuro não pode doar água limpa. Assim como o vaso limpo não vai doar uma água impura. Então os médiuns de cura o fazem porque antes eles são pessoas que já curaram a sua alma e espiritualmente curam do seu próximo. Isso é um detalhe. Por isso que tem muita gente falseando e enganando os outros por aí, porque as pessoas acreditam. Eu conheço pessoas que já curaram 14 vezes outra. Na televisão aparece 14 vezes, curou a mesma pessoa. A mesma, olha o golpe.
A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Faz muito cuidado com isso. A mãe de Jesus não conhecia a missão dele direito. Conta na obra Boa Nova que Jesus, é interessantíssimo isso, tinha seus 8, 9 anos. E a mãe conversou com um tal de Eleazar, que era do Sinédrio, que ela queria encaixá-lo para ele se tornar um doutor da lei. Porque o doutor da lei era como se fosse um ministro hoje, com amplos poderes, rico, de posses, respeitado, porque poder e dinheiro, as pessoas acham que é tudo. Muitos pais querem que o filho tenha poder e dinheiro, poucos querem que o filho seja decente e honesto. É por isso que nós vemos um bando de playboy fazendo um monte de coisa pela rua, ao invés de um bando de pessoas boas fazendo coisas boas. A gente precisa tomar cuidado para que o sucesso que nós queremos de nossos filhos. Muito cuidado. E Maria, como a maioria das mães dos pais, queria o sucesso financeiro do filho. O que não contava é que o filho tinha opinião própria. E ela confabula, conversa com Eleazar, depois conversa com José, e no dia anterior que iriam levá-lo ao Sinédrio para conseguir uma vaga para ele lá, Jesus procura a mãe e fala: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante a mãe: tenho cuidado por ti, meu filho, reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento que se passava em meu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa, entretanto eu já estou com Deus. Ela queria prepará-lo para estar com Deus no Sinédrio, porque todo cargo político era religioso em Jerusalém. Ele falou: mas eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Jesus vai pedir para o carpinteiro, para o pai, para admitir em seus trabalhos, que ele queria fazer um trabalho braçal. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha um martelo em Jó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Seu grande trabalho seria espiritual. O seu trabalho manual e braçal seria para sustentá-lo enquanto ele não podia pregar. Porque em 2 épocas do ano ele pregava, em 2 ele trabalhava, para não ser um fardo e depender da humanidade. Ele recebia salário, ele tinha sustento, não dependia dos outros. Que é assim que todo trabalhador de Jesus deve ser. Existe um tempo para Deus e um tempo para o mundo. Dá para a gente fazer isso. A segunda árvore que carregava Jesus, ela não entendia que carregava esse homem maravilhoso. Ela entendeu que carregava um pescador. Mas uma noite que ventava muito, que parecia que o barco ia ser derrubado, os apóstolos todos desesperados daquela noite de pesca, Jesus parecia que dormia, mas ele estava em transe, em uníssono com Deus. Quando parecia que tudo ia ruim, ele se levanta, eles acharam que ele acordou, né? Ele se levanta e diz: paz. Os fenômenos da natureza param, tudo para, lhe obedecendo, e aqueles homens ficam mais boquiabertos com Jesus ainda, mais boquiabertos, porque haviam entendido quem estava naquele barco, e principalmente a árvore, que entendeu que de fato carregava o maior rei que ela podia carregar. Jesus, além do sermão da montanha, ele tinha sua imposição, porque ele provava, praticava e materializava aquilo que ele pregava. Porque uma coisa são as intenções que a gente fala, outra coisa é aquilo que eu faço. Tem pessoas que são ótimas para falar, carregam Jesus nos lábios, mas não os têm no coração. Pregam de forma linda, maravilhosa, a palavra parece que sai flor, mas não é capaz de erguer o braço para auxiliar o semelhante caído.
não é sequer capaz de alimentar aquele que passa fome, não é capaz de, no meio familiar, falar uma palavra de consolo, de conforto e de paz àquele que está perdido. Essa é a grandeza do grande trabalhador em Jesus. E quando Jesus, para os fenômenos da natureza, que ele entrava em contato com os espíritos responsáveis pelos fenômenos da natureza, está aí o livro dos espíritos, que as coisas não acontecem aleatoriamente no universo, tudo tem um comando e uma organização, porque ele era superior àqueles espíritos responsáveis pelo fenômeno, e ao mesmo tempo ele demonstrava para os apóstolos que ele podia acalmar qualquer tempestade na nossa vida, qualquer tempestade na nossa vida. Eu pergunto aqui, mas eu não quero resposta. Quem foi que leu o Sermão da Montanha no Evangelho? A maioria não leu o Evangelho. Ah, eu sou espírito, eu não leio a Bíblia. Então leia a Bíblia comentada por outras obras. Eu tenho certeza que a maioria leu o Sermão da Montanha e não sabe. Sabe onde está o Sermão da Montanha? Detalhado, bonitamente. Numa das maiores obras do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no Sermão da Montanha. Seus 27 capítulos são baseados no Sermão da Montanha. Por isso é uma obra excepcional. O maior código de ética moral do universo é o Sermão da Montanha. E foi esse que Kardec escolheu para falar sobre Jesus e colocar o coração da doutrina ao nosso alcance. Porque uma doutrina que só tem a ciência e filosofia seria uma mera filosofia ou uma nova ciência. Não iria acalmar tempestade nenhuma. Era necessário o coração da obra. Era necessário o conforto, a esperança e o amor, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não tem como sermos cristãos se não amarmos. Eu vejo palestrantes, professores, pessoas fora do comum na inteligência, carregam obras inteiras em seus neurônios, mas não sabem sorrir para os seus semelhantes, não vão ao encontro da dor e da necessidade. Era melhor que soubesse menos e amasse mais. Porque saber, aprender, nós não morremos, é só o corpo. Nós temos a eternidade para aprender e para amar. É por isso que o Espírito da Verdade exemplificou dizendo o seguinte: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Eu posso saber muito, mas se eu amar pouco não serve para nada. Se eu não for capaz de reconhecer as pessoas que entram na casa espírita em dificuldade e ao encontro de sua dor, se eu não for capaz de sentir o que eu devo dizer, como dizer a quem tem dificuldade, se eu não sou capaz de ser um bom colega de serviço, auxiliando aqueles que passam por dificuldades e dores, se eu não sou um bom membro da minha família, para verificar o problema, procurar apaziguar as dificuldades e os problemas, como eu posso me dizer espírita cristão? Como eu posso dizer que Jesus tocou o meu coração e que pode haver a transformação do próximo e a minha transformação? Ah, não ocorreu? Conheço pessoas que querem converter outra em espíritas, mas nem frequentam a casa espírita, não vem um dia, não lê uma obra. Ah, mas ele está lá fazendo evangelho comigo. Ah, mas ele está lá, eu estou falando de espiritismo, falando o quê? Que não sabe nada? Não frequenta, não estuda, sabe superficialmente. Seria um cego conduzindo um cego. Seria um tolo conduzindo um outro tolo. Antes de você querer converter alguém, é necessário que você se converta. Que você entenda. Para que então, dando exemplo de sua obra, você possa transformar a outra pessoa. Porque a palavra convence, mas as atitudes transformam. Esse é o grande objetivo. Jesus acalma sim as tempestades, mas nós precisamos crer em Jesus, ter certeza de Jesus, amar aquilo que Ele nos ensinou e procurar dia após dia ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que estamos sendo atualmente. E para finalizar, nós temos o sonho da terceira árvore, que é um tanto quanto conflitante no Espiritismo. E quem criou a história acha bonita a cruz, e ela é detestável.
porque a terceira árvore viu que virou uma cruz, que Jesus foi pregado, ela ficou muito triste. E depois ela ficou feliz, porque viu que aquele homem que parecia que tinha morrido, estava vivo. De fato, ele morreu, mas ele sofreu para morrer. Isso não é escondido, porque os homens não o entenderam, porque ele estava numa briga no Sinédrio, entre fariseus e saduceus do lado e romanos do outro. Quando Jesus vai e destrói as barraquinhas, que isso ele não fez, talvez os apóstolos, mas ele condenou a venda no templo e afastou de lá os vendilhões com o seu poder moral, não o seu poder físico, que Jesus não era da guerra, era da paz. Ele estava atrapalhando um comércio, uma fonte de renda entre o Sinédrio e Roma, grandioso. Foi o estupim para querer prender e matar Jesus. Esse foi o problema. Sempre é o vil metal. Sempre é. Não é porque ele estava atrapalhando o povo, condenando as mentes, pervertendo. Não é nada disso. O problema era financeiro. Ele estava atrapalhando o comércio. Quando se mistura dinheiro, comércio, política e religião, nós temos o mundo que nós temos hoje, que é tudo misturado. Por isso que nós, espíritos, não recebemos nada para fazer o que fazemos. Aliás, a gente paga para trabalhar, né? E quantas viagens que nós fazemos e nós pagamos com gosto, porque nós sabemos que nós fazemos aquilo que queremos. Nós somos voluntários, nós não somos empregados, nós não batemos ponto nos locais. Nós somos trabalhadores voluntários, porque não precisa receber para tudo. A gente precisa ganhar para tudo. Ah, quando eu aposentar eu vou pregar. Ah, quando eu aposentar eu vou dar aula. Por quê? Não pode trabalhar para Deus e para Mamon ao mesmo tempo? Dá para trabalhar, sim. Opa. Não no mesmo assunto, mas para assuntos diferentes. Dá para a gente fazer isso. Mas a cruz demonstra que ele sofreu, que ele foi humano, que ele teve dores e dilacerações. No momento de sofrimento, os apóstolos o abandonam. Um deles o traiu porque confundiu sua missão, que foi Judas. Mas ele depois teve cerca de 22 reencarnações expiatórias difíceis, para depois, enfim, reencarnar no século XV como a Virgem de Doremi, Joana d'Arc. Judas reencarnou como Joana d'Arc, para comandar o exército francês contra a Inglaterra, uma menina de 17 anos, na Guerra dos 100 anos, para que a França vencesse, e no entanto, os franceses a entregam para ela ser presa. Ela é considerada bruxa e uma conspiração contra a Inquisição, contra a Igreja Católica, porque ela era médium, e ela é morta na fogueira feliz, porque resgatava o restinho de dívida que tinha com Jesus por ter entregado. E mesmo ele tendo, isso está nas obras do irmão X, se eu não me engano, no livro Contos e Pontos, ele diz: mesmo eu tendo quitado com o mundo, com Jesus e comigo a dívida que eu tinha, as pessoas continuam batendo em mim numa época específica, que é o pessoal sobe no pau de cepo para socar Judas, né? Ele diz: eu vendi Jesus por 30 moedas de prata, hoje vende por um valor muito maior e ninguém fala nada. Mentira. Ele falou isso em 1946 na obra Contos e Pontos. O valor aumentou, né? Porque não deixou de vender Jesus por valores maiores. E Judas é o ruinzão. Então ele entrega Jesus, e os outros, Pedro nega 3 vezes antes do galo cantar 2, e os outros vão embora assustados. Só fica João lá com Maria e com as outras mulheres no pé da cruz, para depois os apóstolos arrependidos se unirem por Jesus, formando a casa do caminho, para lembrar as lições de Jesus e encaminhar o mundo para um mundo melhor. E que também ia se romper, porque existia uma rixa entre Pedro e Tiago, que dizem que o líder não era Pedro, era Tiago. Mas Pedro era o líder moral, Tiago era a força. E estava tendo uma confusão, eles queriam fazer um secretismo com o judaísmo. Isso está em Paulo e Estevão, obra, uma das principais da doutrina espírita. Até que Jesus manda chamar aquele que não era dos apóstolos,
um bico de fora, um homem que o perseguia e perseguia os outros. O corcel indomável, Saulo de Tarso, o convoca e ele, sem titubear, diz: mestre, o que queres que faça, eu farei. Sem titubear. A gente cristão, quando Jesus chama, a gente titubeia e não faz. Amanhã eu faço. É a procrastinação. A procrastinação é a ferramenta do preguiçoso que deixa de fazer as coisas. E nós procrastinamos dia após dia. Ele não procrastinou, ele foi adiante. E se não fosse Saulo, que até mudou o nome, porque a sua conversão foi tão profunda, mudou para Paulo de Tarso, se não fosse ele, nós não teríamos o conhecimento do evangelho que nós temos hoje. A casa do caminho se romperia e nada aconteceria. Mas Jesus soube chamar os homens de bem para ajudar o seu ministério a seguir adiante. Mais interessante, quando dizem que Jesus, após tudo isso, e demonstrando sua grandeza, ele ainda reclama: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Em realidade, meus irmãos, ele não estava reclamando, ele estava recitando o Salmo 22, porque Isaías previa que o Messias recitaria o Salmo 22, porque ele seria traído e seria conduzido como um cordeiro no meio de lobos. Está nas Escrituras, tem que ler. Ele diz: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, tu me ouves, de noite não tenho sossego. Está lá escrito. Ele só repetiu isso antes de morrer. E o pessoal, que Jesus não fez nada disso. Ele tinha a sua grandeza. E também não tinha nem força para falar, né? Imagina quanto sangue que ele perdeu sendo pregado daquela forma, ainda sendo enfiado a lança por Longinos nas suas costas, que afetou seu coração, que o matou. Então, não foi dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando nós nos aproximamos dessa época bendita do Natal, que quando eu era mais novo, ela era mais bendita. Você ligava a televisão, tinha um monte de filmes sobre Jesus. Você via as pessoas, você via, né, as ceias, você via os presépios, você via o pessoal cantando. Não se vê mais. Se vê quem? Noel. Jesus foi substituído por outro Deus, o Papai Noel. As pessoas podem ir na rua, já deve estar acontecendo, né? Porque o comércio faz tempo que está louco, né? O pessoal está tudo parecendo um monte de formiga, um pisando em cima do outro para comprar presente. Para quem? Alguém faz aniversário em dezembro? Eu faço aniversário em dezembro. E não ganho 2 presentes, ganho um só. Porque o outro dia não é meu. É comemorar o nascimento de Jesus. Mas parece que ele está comemorando o nosso, né? Que a gente troca presente. Eu, Alex, não condeno nada, porque sou eu para condenar. E acho até bonito, acho bacana. Apesar desse monte de data festiva, forçar as pessoas a gastar um dinheiro que não tem. Ah, se você não der presente, quem não recebe, forma um bico e até rompe a amizade dentro da família. E se o presente for ruim, é pior ainda, eu prefiro não ter dado nada. É que nem amigo secreto, é uma desgraça, né? Você dá uma coisa ruim, é pior que você não der nada. E você é obrigado a participar, senão o pessoal fica bravo. Opa, nós, que coisa triste. Então o nosso Natal se resume a isso: a comer muito, a trocar presentes, que isso tem fruto em festas pagãs que aconteciam na Europa, que eles misturaram com o Natal de Jesus, virou uma bagunça. A festa mais feliz que foi comemorada no Natal foi na Idade Média. As pessoas festejavam misturando com essas crenças pagãs, porque vejam bem, comer o peru, gente, num calor de 50 graus, que na noite de Natal, acho que vai estar quase 50, né? Porque já está 60 graus, então vai estar. E se você comer o peru, ai que delícia! Cadê as árvores nevadas do nosso hemisfério equatorial? Não tem, né, gente? Porque isso é uma tradição de um lugar frio, Europa, Idade Média. Mas lá na Europa foi condenado a festa na Idade Média. Sabe por quê? Porque a igreja condenava a felicidade era caminho para o demônio. Você não podia ser feliz, você tinha que ser sério. A felicidade indicava que você se perdeu para o demônio. Tanto que você vai ver as fotos, se você risse, tá vendo para o demônio ou estava ficando louco. Então eles condenavam esse tipo de festas. A festa de Jesus é felicidade. É uma forma da gente reunir a família e comer bem? Por que não?
Comer é uma maravilha. Nossa, mãe, aí a gente tem que fazer um monte de exercício, e tomar suco verde, e fazer exercício, Ave Maria. Mas a comida é uma desculpa para as pessoas se reunirem e serem felizes. Mas a gente tem que lembrar do aniversariante antes. Nós agimos como um bicão que entra numa festa de aniversário, come um pedaço do bolo, come salgadinho, estoura champanhe e não lembra do aniversariante nem para lhe dar os parabéns. Eu tinha uma amiga minha que a avó dela fazia um bolo e cantava parabéns a Jesus na noite de Natal. Eu faço o evangelho do lar na minha casa, na noite de Natal, para comemorar Jesus. Nós devemos lembrar o objetivo primordial, sem deixar de festejar, sem deixar de ser feliz. Sem também estar na pingaiada, né? Você vai tomar o champanhe, a cerveja, vamos lembrar de Jesus. Não, lembra de Jesus antes, porque depois você vai confundir ele com genese e a coisa vai ficar complicada. Então, antes de você confundir, já vai lá e já comemora Jesus. Ele não vai se importar com isso. Ele quer que os seus irmãos, que nós somos irmãos de Jesus, ele é o irmão mais velho com mais experiência que nós. Quer que sejamos felizes. Se ele condenasse qualquer festejo, ele não teria feito seu primeiro milagre numa festa de casamento, que foi as bodas de Canaã, que ele transformou inclusive a água em vinho para não acabar com o casamento. Então a gente não pode ser hipócrita de ir para um moralismo que não serve para nada. Mas a gente tem que lembrar também que existem outras pessoas passando fome. Pessoas em necessidade e dor. E que existem caravanas magníficas que levam comida a quem precisa. Quanto sobra na nossa mesa? Quanta comida a gente joga fora? Que a gente enjoa e fala que no ano novo tem que fazer outra porque aquela não prestava. E há tão pouco tempo. Lógico, a comida tem tempo de duração. Você não vai esticar de uma para outra. Tem gente que faz isso, que não tem para um e não tem para o outro, então tem que juntar para os dois. Mas aquilo que sobra nós podemos doar. Os outros, ter um pouquinho de esforço, amar o nosso próximo, entender que muitos ainda estão na bica do desespero, e entender que o ano que se inicia é uma chamada ao nosso coração para a transformação. Que são números, mas psicologicamente faz toda a diferença. Se nós não começamos a modificação antes, nós podemos começar hoje e fazê-la acontecer em prol do nosso próximo. Tem muito trabalho no campo de Jesus para ser trabalhado. É necessário que queiramos. Por isso, para finalizar, tem uma poesia de Carmen Sinira, das mãos magníficas de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte: enquanto a glória do Natal se expande na alegria que explode e tumultua, lembro de vir amigo além na rua e repara a miséria escura e grande. Aqui reina o palácio do capricho, que a louvores e júbilos se entrega, onde a pressa ao Senhor é surda e cega, e onde o pão apodrece sobre o lixo. Ali ergue-se a casa da ventura, que guarda a fé por fuge do tesouro, onde a imagem do Cristo em prata e ouro dorme trancada em cárceres de usura. Além ao ninho da felicidade, que recorda Belém cantando a mesa, mas de portas cerradas a tristeza dos que choram de dor e de saudade. Mais além clamam sinos com voz pura: Jesus nasceu, o templo dos felizes, que não se voltam para as cicatrizes dos que gemem nas chagas da amargura. Adiante o presépio erguido em trono, louva o rei pequenino e solitário, esquecendo os herdeiros do Calvário, sobre as cinzas dos catres de abandono. De quando em quando, mestre em companhia daqueles que padecem sede e fome, bate ao portal que lhe relembra o nome, mas resposta encontra a noite fria. E quem contemple a terra que se ufana, ante o doce esplendor do eterno amigo, divisará de novo o quadro antigo, Cristo esmolando asilo na alma humana. Natal, o mundo é todo lar festivo, claros guizos no ar vibram em bando, e Jesus continua procurando a humilde manjedoura do amor vivo. Natal, eis a divina redenção, regozija-te, canta renovado, mas não negues ao mestre renovado a estalagem do próprio coração. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado.